Sejam muito bem-vindos ao Pod Águia, o podcast da Eliane Simões e da Fernanda Mendes. Gente, sejam muito bem-vindos aí novamente ao nosso canal. #segundo episódio. E hoje, Eliane, do que nós vamos falar? Então, Fer, hoje nós vamos falar do nosso produto. Produto que são os óleos essenciais dessa empresa incrível que é a doTERRA. Hoje falaremos de tudo sobre os óleos, Fer. É isso aí, gente. Então vamos para a vinheta. Mas antes, se inscreva, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, com sua família, porque mais pessoas precisam saber dos benefícios, dos grandes benefícios, né, Fer? Que são os óleos essenciais da doTERRA. Então, já ative o sininho, porque toda semana teremos conteúdos por aqui. Então agora nós vamos falar sobre os óleos essenciais, mas nada melhor do que falar dos óleos essenciais é usar eles, né? Então eu vou colocar, guardei aqui agora, ó, gente, vou colocar aqui o meu tangerina, 2 gotinhas aqui na minha água, pra gente poder seguir aí o nosso pod, a nossa conversa toda gostosa que vai ser hoje pra vocês, hein, gente? E você, qual que você vai usar? Então, Fer, tem tudo a ver a gente começar com os óleos cítricos, né? Porque os óleos cítricos, eles nos trazem alegria, eles nos trazem humor, um bom humor. Então, esse podcast tem que ser bastante alegre, bastante feliz para a gente estar passando para vocês que realmente eles nos trazem de benefícios. Bom, eu vou começar com o Lemon. O Lemon é um óleo que eu uso todos os dias também. Ele é cítrico, ele traz essa energia que a gente tanto precisa para o nosso dia a dia. E uma gota dele, pessoal, uma gota dele, né, Fer, equivale a 8 limões espremidos. É isso aí. E sem fazer mal para o estômago, né? Lembrando que a diferença de você tomar hoje 8 limões espremidos no copo, isso aí vai fazer muito mal pro seu estômago. Então o Lemon, ele não vai trazer esse malefício na questão do estômago. Por quê? Porque ele é extraído da casca. Então essa é a diferença, né? Então assim, é muito interessante. E agora, gente, a gente também não pode se esquecer de falar, gente, desse espaço maravilhoso aqui, que é o Loft Móveis Margarete. Esse espaço em parceria com o Sr. Carlos, que é uma pessoa incrível, que assim, nós só temos a agradecer, Sr. Carlos, pelo senhor ceder aqui para nós. E é um espaço assim maravilhoso, é o showroom dele, que traz peças assim que remetem traz peças que remetem à história da Indústrias Margarete, do Loft Móveis Margarete. Então é isso, gente. Seu Carlos, muito obrigada por esse espaço maravilhoso, né, Eliane? Não, maravilhoso. E lembrando, né, que são móveis muito requintados, de ótima qualidade, produção própria. A fábrica dele é incrível, eles produzem os móveis lá, todo o design é dele, é próprio do Sr. Carlos. Então, assim, nós temos essa parceria com ele aqui no espaço Loft Móveis Margarete, onde ele traz com os móveis, através dos móveis, né, dos móveis de madeira pura, este ambiente requintado, do rústico ao clássico. Então, muito obrigada, Sr. Carlos, gratidão sempre por essa parceria, por estar de mãos dadas conosco. É isso aí, lembrando, gente, que esse espaço é na rua Azevedo Costa, número 300, no bairro Boa Vista, aqui na cidade de Uberaba. Se você não é de Uberaba, você pode também vir, se você estiver de passagem, pode vir, pode chamar ele também no arroba que nós sempre deixamos na descrição do vídeo, pode chamar ele manda aí também para qualquer lugar do Brasil. E hoje, começando o nosso conteúdo, iremos falar dos óleos, dos melhores óleos do mercado, que são os óleos essenciais da doTERRA. Fer, os óleos essenciais da doTERRA traz consigo a maior pureza que existe no mercado. Tanto é que nós sabemos que 80% dos óleos do mercado são adulterados, ou seja, eles têm a parte sintética, da qual não faz bem para a nossa saúde. Mas doTERRA não. doTERRA nós representamos os óleos essenciais de qualidade ouro.
Isso aí, Eliane, é a única empresa que traz esse símbolo CTPG, que é de testagem comprovada e aprovada. São mais de 50 testes que a doTERRA faz para que comprove que realmente esses óleos são puros. Gente, e é tão interessante falar nessa questão de pureza, né? Eu acho que eu tô um pouquinho ainda meio que tensa, gente. Então vamos lá. É tão interessante, Eliane, falar de pureza, porque assim, às vezes a gente acha que a pureza é só os óleos sintéticos, né? E não é só isso. Na verdade, é todo um processo, porque quando o óleo ele é colhido ali, quando a fruta, seja a tangerina, seja o lemon, ou seja a própria flor, né, da jasmim, por exemplo, quando ele é colhido ali, até o ambiente faz com que o óleo não seja puro. E a doTERRA ela é tão criteriosa com isso, que ela exige que seja 100% puro. 100%. Então, assim, isso é muito legal, isso é incrível. É incrível. Este processo, né, de pureza, como você disse, ele começa desde o plantio até a destilação. É um processo muito longo, do qual os fundadores da empresa, os fundadores da doTERRA, eles fizeram questão de estar indo atrás da pureza, da qualidade, né? Por quê? Porque a pureza, ela faz com que os benefícios fiquem realmente eficazes, né? Sejam eficazes para a saúde das pessoas. Então, assim, é uma questão de muita seriedade, é muito sério. Não é qualquer óleo que você pode estar ingerindo, porque pode estar prejudicando ainda mais a sua saúde. Então, o processo da pureza, a uniformidade, leva à pureza, que leva à qualidade. E a doTERRA, no próprio evento do Leadership que nós participamos, nós tivemos o prazer de participar do maior evento da doTERRA de 2023, e falava-se muito em questão da qualidade dos óleos, em questão da uniformidade, que o desvio da uniformidade hoje para a doTERRA é de 1,5 da lavanda. Dos outros óleos é de 2,3. Então, assim, é um desvio muito pequeno, né, perante todo o mercado de óleos essenciais, que isso somente a doTERRA, ela nos traz. E foi muito legal, né, Eliane, quando aquele médico, né, estava falando sobre isso, e ele trouxe que nem os óleos, que nem os remédios feitos em laboratórios não trazem essa mesma porcentagem. Então, assim, você vê que é incrível esse processo mesmo, essa exigência da empresa, essa seriedade da empresa, para que você não use hoje um lavanda e ela funcione hoje para você e amanhã ela não funcione. Um outro vidro que você compra, ele não tem a mesma eficácia, né? Então, assim, é muito interessante isso, é muito legal. E por isso, gente, que a gente sempre fala que essa empresa, assim, enche a minha boca, enche os meus olhos, porque é uma empresa que eu amo, né? Sentimos orgulhosos, né, de representar uma empresa tão séria, que traz tanta qualidade, tantos benefícios para a nossa saúde de uma forma natural, né, se igualando realmente com o que a planta nos favorece. Porque os óleos essenciais é da medicina milenar. Antes de Cristo já existia a medicina de plantas, do natural, das ervas, né? Então isso traz hoje, a doTERRA nos traz de volta toda essa pureza e todos esses benefícios que a terra nos fornece, né, Fer? É isso aí, Eliane. Agora a gente já falou, já explicou, já mostrou essa questão da testagem, né, da empresa, de tudo mais. Então vamos falar. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. Do seu kit, a semana passada você me falou, né? Eu sei que o primeiro kit que você adquiriu foi o Living Brasil. Claro que depois, né, quem é consultor aí sabe, o Essencial pro Lar é um kit excelente, né, porque ele tem 3 vezes mais o tamanho do kit essencial. Você ainda ganha um difusor, né, que tá aqui, ó, o difusor aqui atrás, mostrando para vocês. Ele vem de graça, ele vem de brinde, de presente da doTERRA para você. E você não paga 3 vezes mais o valor. Mas eu queria falar um pouquinho aí sobre o Kit Living Brasil. Qual é os óleos, Eliane? Quais são os óleos que você usa sim na sua casa de uma forma mais cotidiana? Como é que é? Conta aí pra gente. Bom, o Kit Living Brasil, ele me trouxe para dentro do meu lar uma farmácia natural. E o Kit Living Brasil, a doTERRA, ela se preocupou, como é uma empresa multinacional, ela se preocupou em fazer um kit para cada país. E o do Brasil é o Kit Living Brasil, onde existe 12 óleos potentes, 12 óleos que vai tirar a sua família
dos remédios fármacos para o remédio natural, que isso faz total diferença. E o Kit Vive Brasil, assim como para você, foi o nosso kit, o nosso primeiro kit de cadastro, onde várias consultoras se cadastram, inclusive com ele. Então é muito interessante esse Kit Vive Brasil e fez grande diferença na minha casa. Eu vou começar pelo Zengest. O Zengest, ele me tirou o omeprazol. Sério, Fer. Eu falo tinha porque eu não tenho mais, eu não sinto mais os sintomas da gastrite. Eu tenho gastrite, eu tinha gastrite, né, já há algum tempo, e eu sentia muita queimação. Talvez você pode se conectar com esse tipo de problema também, e eu te indicaria o Zengest, porque o Zengest, ele me trouxe a refrescância. Às vezes eu acordava com muita queimação por causa do refluxo também. Então o Zengest, eu tirei o omeprazol da minha vida para que eu começasse a usar e ter os benefícios do Zengest, né? Então todos os dias de manhã, em jejum, eu tomo uma gota do Zengest. Após as refeições, dependendo do que eu comer, que eu sei que vai provocar, né, que vai voltar os sintomas da gastrite, eu tomo mais uma gota diluído na água, porque o Zengest, ele pode ser usado de 3 formas. Ele pode ser usado aromático, você inalando ele. Você pode estar usando ele, ingerindo ele. Lembrando-se que a Doterra é a única empresa que tem a liberação da Anvisa para que possamos ingerir os óleos. Não são qualquer óleos do mercado que você pode estar ingerindo. E a Doterra nos traz essa qualidade, né? Essa segurança de estar ingerindo os óleos. Então, o Zengest, eu tomo ele na água, às vezes sublingual, às vezes também quando eu estou com alguma cólica, com alguma dor abdominal, eu tomo, porque o Zengest, ele trata do seu gastrointestinal. Ele é tão bacana porque o nosso organismo, ele tem uma inteligência natural, né? Então, quando você ingere o Zengest, se você tem o intestino preso, ele vai te ajudar nessa questão do metabolismo. E se você tem o intestino solto, ele também vai controlar essa questão do seu aparelho digestivo. Então, assim, eu acho muito interessante. E ele é um dos meus queridinhos. Ele é legal falar assim do Zengest, né? Porque olha para você ver, lá em casa, realmente essa questão de problema digestivo, a gente não tem muito assim. Agora que o Thiago, até vendo você falar, eu até vou lembrar de indicar isso pro Thiago, porque ele tá começando mesmo com uma má digestão aí, é uma coisa bem recente lá em casa. E o Zengest, pra mim, lá em casa, eu usei ele como Davi para tosse. Olha só. Porque ele também é indicado para tosse. Então, o legal dos óleos é que eles têm muitas funções. Isso, né? Um óleo só, né? São vários benefícios para vários tratamentos de saúde, né? E ele pro Davi, nossa, foi muito bom, porque assim, eu tinha ele, o Zengest em Rolon, mas é claro, né? Você pode fazer também a sua misturinha em casa para você passar. E eu passei na garganta do Davi e assim, foi algo incrível, foi a mesma coisa de tirar aquela tosse com a mão. Então foi muito legal, porque assim, você tem um óleo para várias funções. Isso. Então legal saber disso. Muito bacana, Fê. E agora conta pra nós, qual o óleo o primeiro óleo que você usou, quando você comprou o Kit Vive Brasil? O primeiro óleo que eu usei foi o Brief. O Brief foi o óleo que ele me chamou a atenção, porque foi, igual eu falei na semana passada, né? Foi aquele óleo que o Davi tinha sinusite, tinha rinite, eu já estava com kit, então eu precisava falar, esse óleo vai fazer efeito, eu preciso testar, né? Porque nada melhor, não tem como a gente falar de algo se a gente não testar esse algo, né? Então o Brief foi um dos meus primeiros óleos aí que eu usei em casa. E o Brief do Davi foi maravilhoso, porque assim, eu coloquei ele no aparelho de inalação, uma gotinha no algodão ali no aparelho de inalação dele, na saída daquela parte que coloca no rostinho, porque a gente dá, né, tem toda aquela consultoria, então tem até um vídeo falando, explicando como que coloca. E assim eu fiz com o Davi, e foi assim, fantástico. Logo depois eu comecei também a passar no pezinho, comecei a passar no peito, nas costas.
e foi um óleo assim que fez total diferença lá em casa. Então, assim, a experiência que a gente teve, porque o Brief, ele pode ser em gotas e também roll-on, que já é um mix, já é um blend que a própria doTERRA nos oferece. Então, o roll-on, eu tive uma experiência incrível com os meninos lá em casa e comigo próprio. Eu não tinha usado ele ainda, eu já conhecia em gotas. Então, o roll-on, eu passando no peito, nas costas, na sola do pé, o efeito foi assim muito forte, muito rápido, inclusive. Então, assim, para nós lá em casa, o Brief roll-on foi um espetáculo. É isso aí, assim, gente. E o legal da doTERRA que eu gosto de trazer, né? É porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu vou ter que comprar um monte de óleo pro que eu tenho de problema. Não é necessário você comprar vários óleos, né, para vários problemas. Um óleo, ele tem muita eficácia, ele tem várias propriedades, ele tem vários benefícios e sem nenhum tipo de efeito colateral. Então o Brief é um dos óleos também, que ele é um mix de óleos essenciais. A doTERRA, ela é tão incrível. E eu acho isso assim, isso me chama muita atenção, Eliane, porque eles juntam os óleos que são bons para a questão respiratória, né? Eles juntam esses óleos e eles fazem um mix especial para que você economize. Então a doTERRA também pensa nessa economia. Isso é muito legal, porque assim, ao invés de você ter vários óleos, você ter um cardamomo, você ter um peppermint, você ter um eucalipto, a doTERRA, ela junta esses óleos, coloca num óleo especial, que aí é o mix dos óleos essenciais, que é o Brief, é um exemplo deles, e você trata o seu problema aí respiratório, a questão de ronco, a questão de asma. Tem muitas pessoas que me trazem esse feedback, eu gosto muito desse feedback. Fer, usei o Brief e assim, tô controlando muito a questão da minha asma, hoje eu tô respirando melhor, hoje eu tirei a bombinha. Tem vários depoimentos, né? Tirei. Das pessoas com asma que tira a bombinha. Isso. O problema respiratório realmente É maravilhoso. E qual que é o seu próximo, Leão? Bom, e os óleos essenciais da doTERRA, eu acho também muito interessante, porque são óleos voláteis. O que é voláteis? É que sai do estado líquido para o gasoso muito rápido. Então nós temos, né, a questão de estar colocando esses óleos, quando não são os mixes, quando eles vêm puros principalmente, de estar colocando um óleo clareador, que é um óleo vegetal, pode ser o óleo de coco, que é o mais leve, inclusive, que a própria doTERRA, né, nos fornece, ou então outro óleo vegetal, que você pode estar comprando em casas, né, de produtos naturais, enfim. E você pode estar juntando óleo com o óleo clareador, uma gota por uma gota, quando for adulto, quando é criança, idoso, a gente tem mais um cuidado, né, de ser uma quantidade menor de óleo essencial, por causa da sensibilidade da pele, enfim, mas essa questão de estar colocando o óleo junto com outro óleo carreador, né, formando ali um blend, a própria pele nossa, ela absorve mais rápido. Porque se você colocar um óleo puro da doTERRA, como ele é volátil, ele vai evaporar muito rápido e talvez não haja uma absorção absoluta dos óleos. Então, assim, esses blends que a gente faz, né, nós que somos consultoras, a gente sempre faz esses blends e realmente é uma forma, é outra forma de estar usando topicamente. Muito legal isso. Assim, eu gosto também do Deep Blue. O Deep Blue, ele é um óleo que trouxe também a diferença lá em casa, né? Porque o Thiago, ele era uma pessoa que ele não acreditava muito nos óleos essenciais. Assim como muita gente que ouve falar, né? Ah, eu não acredito que essa gotinha vai fazer diferença, né? E ele, não diferente de muitas pessoas, né? Ele também, ele estava um pouco resistente. E o Deep Blue foi um dos primeiros óleos que ele usou. E assim, ele viu diferença, né? O Deep Blue, ele foi um óleo que ele usa muito, porque ele gosta muito de se exercitar, de academia. Então e também ele trabalha, então ele sempre tem uma dor no ombro, ou uma dor muscular mediante os exercícios que ele faz. Então o Deep Blue é um óleo que ele sempre passa. E assim, é muito legal, porque um dia eu até vi ele, eu tenho a minha caixinha, né, dos óleos essenciais. E um dia até vi ele ali pegando escondido meu óleo. Eu, opa, peraí, para aí, volta aí, o que é isso que você tá fazendo?
E aí ele tava pegando, e quando eu fui ver qual que era o Deep Blue, que ele é excelente para dores musculares. E para mim também, eu tinha uma enxaqueca muito forte, principalmente depois que eu coloquei o DIU. Então, assim, não tem nenhum tipo de hormônio mais. E o Deep Blue, nessa época, assim, que vem aquela dor de cabeça mesmo, daquele período, né, daquele período da mulher, o Deep Blue, ele me ajuda muito nessa questão também da enxaqueca. Fê, e dentro do Kit Livre Brasil, o Deep Blue, ele é diferente dos outros. Ele tem uma tampinha maior. Por que essa diferença que veio dentro do Kit Livre Brasil? Então, é muito legal, Eliane, falar, até porque, assim, eu vejo muitos vídeos das pessoas e elas falando que vem uma tampinha a mais. Isso, ou então é difícil de abrir, não consegue muito abrir. Eu mesmo tive uma dificuldade enorme para abrir o Deep Blue. E ele é diferente, é um vidrinho diferente. Ele vem com uma tampinha um pouquinho maior, por conta dessa questão que ele não pode ser colocado, né, no difusor. O jeito de uso dele é apenas tópico. Somente tópico? Somente tópico. Ele é o único óleo da Doterra que é só uso tópico. Então você pode passar ele, lembrando que sempre com óleo carreador, né? Você sempre pode passar ele. Passar ele na fonte, nas têmporas, nos músculos, mas ingestão e nem no difusor ele não é indicado, nem para inalação. E o Deep Blue também, no Kit Livre Brasil, ele vem em forma de óleo, mas também no Kit Essencial do Lar, ele vem em forma de pomada, né? Essa pomada, ela é bastante usada no meio artístico, no meio dos atletas, né? Por conta de dores musculares, torções. Então, assim, a gente tem duas formas de estar usando o Deep Blue, que é a forma que vem em óleo e que também é a forma que vem já na pomada, né? E muito legal, você falou aí de atletas, né? Na convenção, que foi em maio, o técnico do Corinthians estava lá falando sobre isso, do Deep Blue e do Peppermint, que ele estava até colocando essa informação dos atletas que usavam os óleos essenciais e os que não usavam. Então, assim, traz uma grande diferença. E tem também, até no site da Doterra, né, as mulheres do futebol feminino fazendo aí a propaganda do Peppermint e de vários outros óleos. O Peppermint, o Deep Blue, ele também é um mix de óleos essenciais que contém o Peppermint, né, Eliane? Então, assim, é um óleo muito, muito bom também. Isso, são tantos óleos, né, que a gente usa, que traz tantos benefícios para nós, para nossa família. A gente começa a compartilhar com os amigos e acaba que a Doterra abrange, né, todos em nossas voltas. Agora, Fê, um óleo que eu não abro mão é o Peppermint. O Peppermint, para mim, ele me dá muita energia, porque eu sou daquela de acordar 5 horas da manhã e 6 horas da manhã, eu e a minha família toda já estarmos dentro de uma academia malhando. Então o Peppermint, eu até gosto muito de falar que os óleos do Kit Livre Brasil, eles têm lugares próprios para ficar. Porque quando chega na caixinha, já pode tirar da caixinha, porque eles não são feitos para ficar na caixinha. Eles não são feitos para ficar na caixinha do Livre Brasil. Mesmo porque se solta ali, corrói o plástico, enfim. Os óleos essenciais, eles são feitos para você espalhar na sua casa. O Peppermint, por exemplo, ele fica muito na minha cozinha. Porque assim que eu acordo, que eu faço as minhas orações diárias no meu quarto, eu já vou direto para minha cozinha. E lá eu tenho os óleos que eu uso na parte da manhã, em jejum, antes de malhar. O Peppermint é um dos que eu uso para o meu shot matinal. Então eu uso uma gota do Peppermint, entre outros óleos, que depois a gente pode estar falando. E ele me dá aquela energia ali, aquele ânimo, né? Porque para malhar 6 horas da manhã, minha gente, tem que ter um ânimo, tem que ter uma energia, tem que ter um foco. E isso tudo ele dá. E também o Peppermint eu uso inalando ele, porque ele também pode ser inalado. Nas mãos, né? Você pinga uma gotinha do Peppermint nas mãos, que equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta, né? Isso é muito impactante, né? Porque os chazinhos que a gente tomava, né? Que a gente dava para os nossos filhos, né? Então, assim, uma xícara, a gente já viu resultados, né? Das ervas naturais, colhida ali no próprio quintal de casa. Agora você imagina
Uma gota, porque os óleos essenciais da doTERRA, uma gota já faz total diferença na sua vida. Então, uma gota dele equivale a 28 xícaras de chá do hortelã-pimenta. Então, quando você ingere na água, ou você inala, ou você coloca no difusor, ou você usa topicamente na pele, né, Fer? Pode estar fazendo blend também do peppermint, não pode? Claro, para pé. Para pele, então, para pele sim. Para dores. Para dores, né? Então, o peppermint, para mim, no meu caso, é energia, é foco. Mas o peppermint, ele já me deu um depoimento muito bacana, que foi da minha cunhada, que chegou na minha casa assim, com muita enxaqueca, com dor de cabeça terrível. E eu dei o peppermint para ela inalar, e foi assim, tiro e queda. Sabe quando o resultado vem de imediato? Ele proporcionou isso, essa experiência maravilhosa para essa cunhada minha. Então, o peppermint também é um dos óleos que eu uso diariamente. E é muito legal falar isso, Eliane, porque assim, o peppermint lá em casa, o Thiago também usa ele como pré-treino. Ele tem também essa ação termogênica, então ele dá uma energia e a quebra também ali da gordura, né? Isso. E também nós usamos lá em casa para a dor do crescimento do Davi. Quando até você falou da pele, né, eu me lembrei da diluição que eu fiz e passei muito, porque o Davi, desde que ele era muito pequeno, ele teve a dor do crescimento. Então, o peppermint foi um dos óleos que também nós usamos lá em casa por conta dessa questão do Davi. Hoje tem um que fica no carro do Thiago, né, que eu tô tendo falta com ele, porque eu acabei usando, levando para convenção, dando para um monte de gente. O peppermint lá também. O peppermint é uma entrada, né? É uma entrada que a gente sai com ele na rua e já é o óleo que a gente pinga na mão. Pinga na mão é o peppermint. O qual na apresentação que eu fui convidada por você, eu fui impactada. Foi o óleo que eu fui impactada. O primeiro óleo que eu fui impactada foi o peppermint. Ele é maravilhoso, gente. Assim, eu sou suspeita para falar também do peppermint. E um óleo também que eu gosto muito é o On Guard. Gente, o On Guard, ele, pelo próprio nome dele, né, ele já fala do óleo da guarda, né? Ele é um óleo que traz a imunidade. E logo depois, né, que o Davi, ele curou ali, ele ficou melhor na questão da rinite, da sinusite dele, nós começamos a fazer o nosso xaropinho natural. E um dos principais óleos do xaropinho natural era o On Guard. Então, o On Guard lá em casa eu uso para o blend da imunidade do Davi, eu uso para o xarope, eu uso ele também, o Thiago às vezes dá muita afta na boca, se ele comer abacaxi ele já vai dar afta. Então, para a afta também, ele eliminou a questão da pomada, para também ele já pinga, pega um algodão, ou até mesmo um cotonete, pinga uma gotinha, passa. No primeiro dia que ele passou, ele já viu total diferença assim, da afta dele. Então, assim, é um óleo também que lá em casa nós não ficamos sem. Que bom. Então, a minha experiência com o On Guard foi com o meu esposo. Como eu faço um shot matinal ali para mim, eu faço um shot matinal para ele. E um dos óleos que eu uso no shot dele é o On Guard. E ele, assim, por ele ser diabético, ele teve um resultado muito importante, muito preciso nos exames dele, por ele ter usado também o On Guard ali no shot matinal. Então a minha experiência com o On Guard também é incrível. E falando assim de o On Guard também, ele é visto, né, nas limpezas, colocando o On Guard ali, ele é antibacteriano, né, colocando ele num borrifador, ou então na sua limpeza do chão da sua casa, ele faz com que a limpeza de bactérias, de fungos também saiam. Então, Eliane, e você falando isso, me lembrou também o primeiro óleo que eu passei também para uma cliente, ela nessa época de chuva, na casa dela deu muito mofo. E o On Guard foi assim, essencial, que ela falou, Fernanda, tô rouca por conta do mofo do parto. Eu falei, olha, coloca numa vasilha a água, pinga uma gota do On Guard e deixa ali. Foi incrível, no outro dia ela já estava falando normal. E assim, ela falou, Fer, o cheiro do mofo fez total diferença, não tinha mais aquele cheiro do mofo. Lembrando também, então assim, quando você falou disso, é realmente muito, muito bom. Bacana. Fer, são muitos benefícios que os óleos nos trazem, e agora eu quero falar de um óleo que eu uso
que é o lavanda. O lavanda ele traz aquela propriedade relaxante, né, para as nossas vidas. Tem pessoas, por incrível que pareça, usam o óleo lavanda de manhã. Ah, Edna, gente, vou contar uma história para vocês. Essa história é muito bacana, gente. Pra mim, o lavanda, né, uma gota dele, já assim, eu, Davi, todo mundo lá em casa, quando eu quero que o Davi dorme mais cedo, eu pingo um olhinho no travesseiro, uma gota no travesseiro, e faz total diferença. Para minha irmã também, que tinha assim um problema na questão do sono, ela falou: Fer, é muito bom, às vezes aquele dia que a gente tá mais nervosa. Então assim, a questão do sono é maravilhoso. E aí, gente, nós fomos pro leadership, né, Eliane? E de repente eu vejo a Edna colocando as gotas do lavanda na água de manhã para um evento que a gente ia ficar lá das 8 até as 8 da noite e tomando. Então, assim, essa experiência foi muito interessante para mim. Eu não conheci. É interessante falar, por quê? Porque é assim, você tem um organismo, você tem uma inteligência natural no seu organismo ali. Então, para você, às vezes, um óleo funciona de uma forma. Talvez para outra pessoa funcione de outra forma. Então, por isso que é muito importante você ter uma consultoria de bem-estar, você testar os óleos para ver se funciona de uma forma ou de outra forma. Porque no meu caso, o lavanda, não que eu tenha insônia, eu sou aquele tipo de pessoa que eu durmo muito rápido, sabe? Mas, porém, acordo muito cedo e às vezes eu acordo até cedo demais. Então eu testei o lavanda, colocando uma gota no meu travesseiro e não gostei, gente, sinceramente. Eu não gostei do cheiro dele. Para mim não foi bacana, mas quando eu passei a usá-lo de outra forma, porque tem várias formas de você usar o óleo, é interessantíssimo você saber disso. Porque às vezes a pessoa compra o óleo, mas não funcionou para mim. Mas calma, vamos conversar, vamos fazer uma consultoria, vamos fazer um protocolo personalizado do seu problema, vamos usar dessa forma. Ou então vamos usar de outra forma. E a outra forma que eu usei o lavanda foi diluindo ele no óleo carreador, óleo de coco, óleo de uva puro, tem que ser puro, né, o óleo vegetal. E passei no meu pulso. Então assim, eu tive muito resultado no pulso, atrás da nuca e na sola do meu pé, com lavanda. Aí você dormiu? Aí quando acontece de eu acordar muito cedo, extremamente, 4 horas da manhã, ainda falta 1 hora para minha rotina normal, né? Eu coloco ele e continuo no sono tranquilamente. Então, para mim foi muito bacana o lavanda. Então, assim, o lavanda, além de eu estar usando para insônia, né, que acontece às vezes de acordar muito cedo, eu uso ele para blends, para a pele do rosto, porque ele traz o colágeno, ele traz a parte de cicatrização, de rejuvenescimento, de reestrutura celular, né? E o legal disso, né, Eliane, é porque quando o óleo ele penetra na pele e a célula, né, ele vai ali de encontro à célula, porque a nossa célula, ela é gordura. Então ele trabalha direto na nossa célula. E aquela célula que está fraca, ela causa a apoptose da célula, ou seja, a própria célula ela suicida, porque ela vê que aquilo é tão forte para o organismo que ela daquele jeito fraquinho não tá legal. Então isso traz realmente um rejuvenescimento, né? Ele trabalha muito ali no nosso organismo, isso é muito legal. Porque os óleos essenciais, eles atuam, né, no interior da célula, ou seja, é de dentro para fora que você vem vendo os benefícios dos óleos essenciais. Verdade, gente. E ele também para o condicionador, para passar no cabelo, maravilhoso também para dar um brilho, para fortalecimento ali. Então, assim, ele é muito bom. E um óleo, gente, que eu não tiro de perto de mim, é um óleo que eu gosto muito, porque assim, eu sou ligada no 320, né? Eu, apesar de manhã não funcionar muito bem, eu demoro um pouquinho, meu cérebro ainda tá começando a funcionar, diferente da Eliane, porque assim, 5 horas da manhã, gente, tem dia que é quase o horário que eu tô dormindo, né? Mas um óleo que eu gosto muito é o Balance. O Balance, como eu falei, depois que eu coloquei o DIU, mexeu muito comigo, porque assim, foi uma coisa muito boa para minha vida, né? Porque eu larguei o anticoncepcional, então diminuiu ali naquela questão dos hormônios do corpo, mas em compensação mexeu muito com o meu emocional,
com essa questão de eu ficar muito irritada, de eu ser muito ansiosa. Quem me conhece sabe que antigamente, e assim, quem é mais próximo de mim já chegou a perceber isso, que quando eu estava numa reunião ou em qualquer lugar nesse sentido, eu balançava, não era só a perna não, Eliane, eu balançava as duas. Então, assim, o balance, ele me trouxe esse equilíbrio emocional. Então, foi uma coisa muito boa pra mim. Lá em casa, eu gosto de usar também o difusor, porque o Davi também é muito elétrico, é muito agitado. Então, eu gosto muito de usar ele no difusor. Lembrando que o balance, gente, é um óleo que ele não pode ser ingerido, tá bom? E ele é um dos poucos óleos da doTERRA, dos mix de óleos essenciais, que já contém o óleo de coco. Então é um óleo que você pode já comprar e já passar no seu peito, passar atrás da orelha, fazer a inalação, fazer a conchinha e fazer a inalação dele, passar na sola dos pés, dentro do umbigo. Então assim, ele é um óleo que é muito indicado para aquelas pessoas que trouxeram, né, que estão ali vivendo um trauma, que trazem algum medo da vida, medo de um novo trabalho, medo de alguma coisa, né? Então assim, o balance, ele traz muito esse equilíbrio emocional. Então, para mim, o balance faz muito bem. Eu indico demais o balance. Eliane, eu queria que você falasse também um pouquinho, que você me falou uma vez do Copaíba, que o Copaíba fez muito bem. Sim. E aí? Não, Copaíba é um óleo do Brasil, né? Ele é típico daqui, ele é natural do nosso solo. Eliane, você tinha falado sobre o Copaíba, né? Então eu queria que você me contasse um pouquinho da sua experiência com o Copaíba. O Copaíba foi maravilhoso, ele conseguiu resolver um problema muito sério que eu tinha, nos tendões, e isso atrapalhava o meu desenvolvimento, né? O meu empenho dentro da academia, porque ele dificultava os exercícios de braço, eu não conseguia levantar os braços. Pode ver que hoje eu não consigo. Então, assim, tomando 2 gotas sublingual todos os dias de manhã, antes de treinar, eu já consegui no segundo dia ter os resultados que eu precisava. Então, assim, o Copaíba, por ele ser um anti-inflamatório, ele consegue tirar as suas dores, né? Dores originadas de inflamação, qualquer tipo de dor. Copaíba, eu considero ele um óleo muito potente, muito importante para a questão de dores. Nossa, Eliane, para mim, assim, foi fundamental também o Copaíba, porque o Copaíba, eu travava a minha coluna, né? Eu já tive vezes de eu sair do conselho realmente agachada e chegar no hospital e ter que ficar numa cadeira de roda porque eu não conseguia andar do tanto que doía a minha coluna. Então ela travava. E isso aconteceu umas 2 vezes e assim, tensão, enfim, muitas coisas. E o Copaíba, eu já tinha, né, aqui em Uberaba uma farmácia até que vendia para mim as injeções, porque eu já sabia qual que eram os remédios. Então assim, na hora que ela começava a dar aquele sinal, eu já corria para a farmácia para poder aplicar as injeções. Não, e só de tratar, né, Fer, um problema tão sério que é a coluna, de uma forma natural, sem efeitos colaterais, somente com óleos essenciais, porque não são só óleos, né? Às vezes as pessoas falam assim, os olhinhos da doTERRA, o cheirinho da doTERRA, o cheirinho dos óleos, é somente um olhinho. Não é somente um olhinho. Realmente, os óleos essenciais da doTERRA, ele traz na sua saúde física e emocional resultados exuberantes. Por exemplo, o caso do seu, Fer, de uma coluna travada, gente, isso é muito sério. É muito sério. E ao mesmo tempo a gente fica muito feliz, né? Muito. De representar essa empresa incrível que é a doTERRA, que nos traz esses benefícios na nossa saúde. Realmente é incrível. É muito bom, assim, eu graças a Deus, assim, depois do uso, né, do óleo de Copaíba, eu não tive mais problemas de trabalho e coluna. E assim, Eliane, queria falar também um pouquinho sobre o frankincense. O frankincense, além dele ser um óleo que ele potencializa todos os óleos, né, ele foi um óleo que Jesus ganhou dos 3 reis, né, que ele é o incenso falado na Bíblia. Então ele é um óleo de muita referência aí. E o frankincense, ele é muito bom para mal de Alzheimer, para AVC. Eu tive recentemente um relato de uma pessoa que ela falou que o pai dela tinha a questão do Alzheimer e depois de 1 mês com o uso contínuo do frankincense, ele teve uma qualidade de vida melhor. Então o frankincense também, para mim, além dele ser um potencializador de todos os meus blends,
Eu usei também para as minhas unhas. Bacana. E assim, ele na Menina, minha eu unha... tô precisando das minhas unhas, porque as minhas unhas, elas andam muito fracas, filha. Não, então use. Ele não tem outra, assim, eu uso muito alecrim, mas o frankincense eu senti uma diferença, assim, incrível. Olha só. Da minha unha mais dura, mais fortalecida, coisa assim, que não tinha antes. Toda vez, toda semana, minha unha quebrava no topo. Olha Então só. eu já tive alongamento de gel, porque eu gosto de unha grande, eu acho bonito. E assim, tá sendo assim, uma experiência incrível também o frankincense lá em casa para questão de fortalecimento da Bacana. minha Nossa, unha. então pra você, ó, pra você que tem um salão de beleza, pra você que trabalha com design, né, de unhas, é muito interessante para você estar colocando aí os óleos essenciais dentro do seu salão, dentro do seu estabelecimento, dando ênfase aí ao frankincense. É isso aí. E também você me contou no podcast passado da unha do seu esposo. Meu Deus, aquela, né? Quase que cai, né? E qual que foi o óleo que vocês usaram? Então, melaleuca, ele é esfúngico, né? E como ele tinha uma micose, ainda tem, né? Porque o tratamento é contínuo com os olhos. Então, essa unha de fungos do meu esposo estava infeccionada. Então, assim que chegou o kit Live Brasil na minha casa, o primeiro a usar os óleos foi meu esposo. Nós colocamos uma gota de melaleuca na unha dele. Fê, é impressionante. Mas no outro dia a infecção já não estava. Por que a gente sabe disso? Porque ele estava com dor, né? Estava com dor, estava vermelho. Então a gente sabia que tinha uma infecção ali por trás daquela micose. E que no outro dia, né, acabou a infecção. Claro que ele continuou com o tratamento da micose, mas você sabe, várias pessoas sabem, tanto que o medicamento para o combate da micose em unhas é forte. Tanto é que você toma um comprimido, são os remédios aí fármacos, um comprimido por semana, de tão forte que ele é. Então, assim, esses remédios fortes, esses remédios são muito fortes, prejudicam os outros órgãos, né? A gente toma por uma coisa, prejudica outra. Agora, os óleos essenciais não, os óleos essenciais, por eles não terem efeito colateral nenhum, é natural, 100% natural. Além dos resultados, eles nos traz esses benefícios de não estar prejudicando outra parte do nosso organismo. Eliane, o melaleuca para mim, assim, ele foi um óleo que ele fez muita diferença. Porque assim, ele foi um óleo que eu tinha muito problema, porque eu não sou muito de tomar água. Então eu acabo tendo infecção de urina. Agora não tem mais. Olha só, né? O melaleuca eu faço os deles tudo quietinho. Nossa, eu passo, eu tomo, eu cheiro, eu faço tudo. Então, assim, para a questão de infecção de urina, ele é muito bom. Para a questão de candidíase também, que eles chamam de desodorante natural, né? Tem muitas pessoas que usam ele como um desodorante natural. Ele também é muito utilizado para tratar. Lá em casa eu trato também na questão do melasma da pele. Então, assim, é um óleo que eu uso nos meus blends para a questão de manchas, porque depois da minha gravidez eu dei muita mancha na pele. Então, assim, o melaleuca ele tá tratando muito essa questão. Então, você falando aí da sua pele do rosto, eu lembrei que eu tenho um adolescente em casa, né, que é o meu filho, Lucas, de 16 anos, e essa fase aí, os hormônios ficam a todo vapor, né? Flor da pele. Flor da pele. E vem com isso as espinhas. Então, você que tem a acne, é muito interessante você fazer um blend. É melaleuca, eu coloquei melaleuca, água e o frankincense, porque o frankincense ele potencializa os outros óleos, ele faz com que aquele outro óleo, né, ele seja mais eficaz. Não que não seja, mas é para potencializar. Então eu uso frankincense, melaleuca, água no borrifador de 10 ml, então eu coloco ali de 2 a 3 gotinhas e ele usa no rosto, ou então também eu já fiz para ele de duas formas, do borrifador e do rolon. Porque o rolon eu posso estar usando com óleo carreador, óleo de coco ou óleo de uva puro, e ele passa também ali sobre a espinha. Pode estar colocando somente sobre a espinha. Então tem essas três formas de blends, né, que a gente pode estar diversificando, né, com a água e também com o óleo.
Então, assim, o melaleuca, ele traz tantos benefícios para nós, que até para o meu pai também, para o meu pai, para quem, eu não sei se alguém conhece o problema herpes zoster, você já ouviu falar, Fer? Ele é do vírus da catapora, né? Quem teve catapora na infância tem uma chance de dar o herpes zoster na sua fase de adulto, de velhice. Então, meu pai teve, a última vez que ele teve, ele estava internado, e ele deu na testa, na sobrancelha. Eu tenho até a foto que eu posso estar colocando aqui para vocês verem. Então, questão de 2 dias passando melaleuca com o óleo carreador, foi muito bom, muito potente, você lembra? Nossa, gente, foi incrível, porque assim, na hora que eu até vi a foto, a Eliane mandou, lembra que você me mandou ao contrário? E eu falei assim, gente, mas esse antes tá muito melhor do que depois. Só que ela mandei ao contrário. Gente, e assim, ó, foi incrível mesmo. Foi. Porque assim, foi real, né? Foi real, foi muito assim, rápido. E até os próprios médicos, né, elogiaram muito o tratamento que a gente estava fazendo ali com ele, através dos óleos essenciais. E também eu tenho uma experiência muito incrível com a minha irmã, ela deu dermatite na sobrancelha, né? Então a gente usou também o óleo de melaleuca com absorvido, né, com outro óleo. A gente fez um mix com óleo creador de melaleuca com o óleo de coco e foi passado ali no coloquezinho na sobrancelha e que também teve um resultado extraordinário. Fê, se a gente for falar de todos os benefícios, de todos os resultados que os óleos essenciais nos traz para a nossa vida, né? A nossa saúde física, a nossa saúde emocional, porque até essa parte de cosméticos, né? Não é só sobre doenças, não é só sobre tratamento, é sobre também a parte da beleza da mulher. Eliane, até falando aqui assim, ó, tive até uma ideia, nosso próximo pode a gente trazer realmente os benefícios dos blends. Cada uma de nós, a gente vai trazer os nossos blends particulares nossos, né? Pra gente contar pro pessoal aí como que a gente utiliza eles, como que a gente faz, o que que a gente faz, o que que nós usamos ali naquele blend, né? E eu acho assim, é muito interessante, porque quando a gente fala do benefício dos óleos, do valor do óleo, você vê, você me contando isso, eu realmente não sabia. Misturar o melaleuca na água e pôr na espinha. Gente, olha o tanto que ele rende em 10 ml de água, 1 a 2 gotas de melaleuca. Então, lembrando que o frasco, Fer, tem que ser de vidro. Sim, realmente, lembrando, gente, que sempre tem que ser de vidro, porque os óleos são muito potentes, então ele corrói ali aquele plástico, mesmo que seja, né, aqueles plásticos mais fortes, nós não indicamos, sempre de vidro, tá? E eu costumo lembrar, né, fazer essa ênfase aí, porque a pessoa fala assim, nossa, mas se vai corroer um copo, um plástico, imagina eu por dentro. Gente, nós não somos de plástico, tá? Então é bom falar isso, porque muita gente fica preocupada, nossa, corrói um copo, então imagina, não, ele queima gordura. Eliane, e falando também em óleo essencial, né, nessa questão, eu queria que você me falasse também um pouquinho do lemon. Fala aí um pouquinho do lemon pra gente. Então, o lemon é um dos óleos que eu uso diariamente. Gente, porque os óleos, eles podem ser usados diariamente. Então, assim, a gente tem que fazer aquela rotina, né, com os óleos para que eles realmente te beneficiem. Então, eu faço meu shot matinal todos os dias. Eu coloco uma gota de lemon, eu coloco uma gota do Zengest, eu coloco uma gota do Onguard, isso deixa a gente a louca dos óleos, né? Principalmente na parte da manhã. Então, assim, eu tenho aqueles óleos que ficam na minha cozinha. Então, e o lemon, por ele ter o lemon, ele te traz um benefício. Peraí, é lemon. O lemon. É, E o Depois você põe isso aí no corte. Socorro! Então, e o lemon, né, é um dos óleos que eu uso todos os dias, sim, porque a gente tem que ter a rotina dos óleos essenciais para que os benefícios sejam maiores. Então, assim, eu faço o meu detox, né, porque o lemon, ele tem uma propriedade de desintoxicação, de limpeza mesmo de organismo, ele bloqueia os radicais livres, ele ajuda no seu emagrecimento, no seu perda de peso. Então, o lemon, gente, é fantástico. Eu uso ele sempre, recomendo, além dele te dar energia, além dele te dar foco, pode estar usando também o difusor, né? A mistura dele à noite com lavanda no difusor, ele traz um cheirinho muito agradável, a combinação dele com lavanda
vai te auxiliar bastante também na insônia. Não, e o Dr. Hill falou na convenção também, do ano passado, sobre o lemon com o brief para a questão respiratória. Porque às vezes tem bebezinho, né, em casa e tem um pouquinho de tosse, essas questões assim, você pode, mãe, que está usando aí, que está ouvindo a gente agora, você pode usar no seu quarto no difusor. Então, o brief com o lemon no difusor, ele é excelente para a questão respiratória também das crianças. E lembrando, Eliane, que essa semana, né, a Tayane falou sobre o emagrecimento. Gente, Tayane é uma pessoa também da nossa equipe. Sim, a gente tem uma equipe incrível aqui em Uberaba. Ela vai estar aqui conosco, né? Com certeza, sim. É muito legal. E ela comentou conosco essa semana, assim, nós temos muito a agradecer a Deus pela equipe ASE aqui em Uberaba, porque, assim, são mulheres incríveis, são pessoas, assim, que estão fazendo total diferença nas nossas vidas e aqui na vida dos uberabenses, das pessoas ao redor da vida delas também. E ela contou essa semana para nós que ela perdeu 3 quilos só com o uso do lemon. Gente, sem fazer exercício físico. Meu sonho, isso é impossível, quase para mim. Mas assim, 3 quilos dela, ela perdeu com o uso do lemon. Olha só, então eu achei isso assim muito legal, porque ela falou que aqueles 3 quilos eram tudo retenção de líquido. Então o lemon ele vai ser excelente para a questão da retenção de líquido, né? Porque às vezes a gente se alimenta muito mal, né? A gente vai numa festa, come muita coisa, muita toxina alimentar, né? Que faz com que a gente incha. E esse inchaço é retido pelo lemon. Olha que bacana, que interessante. Agora você pode estar aí, do outro lado, se perguntando, meu Deus, quantas informações, como que eu faço, como que eu uso? Porque são várias formas de uso, são vários benefícios, por onde eu começo? Nada melhor do que uma consultoria de bem-estar com a consultora que você adquiriu o seu kit, ou você pode estar chamando nós também através do link que vai estar na descrição, né, Fer? Adquirindo o seu kit Live Brasil, que é o kit que nós acabamos de apresentar, dos 12 óleos tops, os 12 óleos que foram feitos, que foram produzidos especialmente para o brasileiro, e a gente pode estar te auxiliando no cadastro e, claro, com certeza, fazendo um protocolo personalizado para o seu tipo de problema. É isso aí, gente. Nós estamos agora encerrando o nosso vídeo. Falamos um pouquinho sobre os 12 óleos essenciais, que são os 12 óleos do kit Live Brasil, que são óleos que, assim, são maravilhosos. É claro, gente, que a Eliane trouxe um ponto muito importante, né, nessa questão do protocolo personalizado. Porque o que nós, né, queremos, a consultora de bem-estar mesmo, o que ela quer? É que você fique bem. Então, às vezes, você tem um óleo aí parado na sua casa, sem o uso, procure uma consultora de bem-estar, nos procure, que nós vamos estar à disposição para te atender, para dar uma consultoria, para falar com você como você vai utilizar. Então, assim, é algo muito especial. É muito especial, porque os resultados estão diretamente relacionados na sua forma de uso dos óleos. Como usar, quantidade de gotas a usar, enfim. Então, é muito importante, é de extrema importância você ter esse conhecimento. Gente, então é isso. Não esqueçam de compartilhar muito. Manda muito aviãozinho aí para as pessoas. Chama para compartilhar, para ver esse vídeo. Tá bom? Se inscrevam no nosso canal para que chegue, ative as notificações para que chegue mais. Toda semana nós vamos estar tendo vídeos novos. Hoje foi um vídeo um pouquinho mais extenso, porque assim, falar dos 12 óleos realmente, gente, é incrível, né? Não, e seria mais extenso se a gente falasse de todos os benefícios. Nós falamos de alguns das nossas experiências, né, com os óleos essenciais, mas que foi de grande importância em nossas vidas, né? Foi realmente o que a gente fez diferença nas nossas vidas, na vida da nossa família. Então, se você não curtiu esse vídeo, curte, porque quanto mais você curte, mais o YouTube entrega para as outras pessoas. Mas ele entende que esse conteúdo é relevante, que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas que precisam saber também sobre todas essas informações. E lembra disso, gente, você pode ser a resposta da oração de alguém. E você pode saber de um óleo essencial que vai trazer uma melhor qualidade de vida. E você às vezes está omitindo aí essa informação. Então compartilha bem o nosso vídeo, tá bom? Beijo no coração, gente. Fiquem com Deus. E é isso. Beijo e até o próximo episódio.